Sauda, amada igreja, capaz do Senhor, amém? Quero saudar também vocês da live, sejam todos bem-vindos a mais um culto da família, amém? Eu creio que hoje o culto da família será um pouquinho diferente, a ministração será uma ministração de estratégia, amém? Você vai aprender algumas estratégias para alcançar bons resultados, amém? Para a sua família. Então, o tema da ministração de hoje é: planejar é necessário. Amém? Tudo que a gente faz na vida para dar certo é preciso planejamento. E aí, muitas vezes, até planejando, dá um pouco errado. Imagine se a gente não planejar. Então, planejar é necessário. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 14, versículos do 28 ao 30. Amém? Que diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem com os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos as que vierem zombam dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Pode assentar, amém? Nós lemos aqui na palavra do Senhor que tudo que a gente pensar em construir, nós temos que planejar. Então, o planejamento é necessário para qualquer coisa. É preciso fazer um planejamento e cumprir aquele planejamento. Não adianta a gente fazer um plano, fazer um projeto, colocar metas e não cumprir essas metas. Então, em tudo na nossa vida precisamos de fazer um planejamento. Então, vamos repetir: planejar é necessário. Para você namorar, você tem que planejar, né? Para você conseguir alguém, você precisa planejar. Então, para tudo na nossa vida, precisa um planejamento. Para você estudar, você precisa planejar. Para você casar, precisa planejar. Para ter filhos, precisa planejar. Para construir uma casa, para comprar uma casa. Então, para você comprar qualquer coisa, você precisa planejar. Então, tudo em nossa vida precisa de um planejamento para dar certo. Amém? E muitas vezes nós planejamos e não dá certo. Por quê? Porque você não segue o seu planejamento corretamente. Porque quando nós colocamos metas no planejamento, essas metas, elas têm que ser cumpridas. Por exemplo, se você tem um planejamento de emagrecer, como é o meu caso, né? E as de muitas pessoas, você tem metas para se cumprir. Ou seja, você não pode comer doce, você não pode comer coisas gordurosas, você não pode beber refrigerante, entre outras coisas você não pode fazer ou comer com menos frequência, né? Na verdade, eu estou em reeducação alimentar, então posso comer um pouquinho só. Amém? Então, existe um planejamento para emagrecer. Se eu planejei não comer nada dessas coisas e eu comer, o planejamento vai dar certo? Não vai dar. Então, é necessário eu planejar e cumprir as metas seguidas do planejamento. Amém? Mas, além disso tudo, de você planejar e colocar metas e cumprir as metas, mas em tudo nós temos que saber fazer o quê? Temos, em primeiro lugar, colocar Deus em primeiro plano. Então, se você faz um projeto, faz um planejamento e não colocar Deus em primeiro plano, esse projeto pode não dar certo. Amém? Ou ele vai se arrastar por muito tempo, né? E não vai concluir com êxodo o projeto, porque tudo em nossa vida nós temos que pedir orientação a Deus. Nada que a gente venha fazer, se não tiver orientação de Deus, vai dar certo. Amém? Então, em primeiro lugar, é colocar
o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, no nosso planejamento. Ou seja, colocar Ele no controle do planejamento. Então, se você vai planejar alguma coisa, você tem que colocar o Senhor. Fica no controle desse planejamento. Porque Ele que vai te dar força, Ele que vai te ajudar a concluir, a fazer com que aquele planejamento ele seja feito com êxito, amém? Então, qualquer planejamento, irmãos, seja ele de comprar uma casa ou seja ele de emagrecer, qualquer planejamento que venhamos fazer, temos que colocar Deus em primeiro lugar. Vamos ler em Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? É assim mesmo que está dizendo? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, não adianta você planejar se você não colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Muitos de nós, muitas vezes, planejamos estudar, passar no concurso público, fazer N coisas, mas não colocamos o Senhor em primeiro lugar. Ou seja, muitas vezes temos metas para ser cumpridas, fazer cursos e não colocamos o Senhor no primeiro lugar. O que quer dizer isso? Muitas vezes nós estudamos e, por estarmos estudando muito, nós não viemos para a igreja mais, não fazemos mais parte do reino. Não, é porque agora eu estou estudando, agora eu estou cuidando do meu futuro. É necessário, principalmente jovem, né? Pai de família, é preciso estudar, fazer curso, se especializar, né? Para o crescimento da família. Mas se esse planejamento não tiver Deus em primeiro lugar, pode não dar certo, amém? Porque você vai se profissionalizar, vai adquirir experiência, vai ficar mais sábio, mas a sua vida espiritual vai dar uma decaída. E se sua vida espiritual estiver dando uma decaída, a sua vida profissional, o que você venha fazer ou planejar, não vai dar certo. Porque numa família, o Senhor tem que estar em primeiro lugar. Amém? Porque você pode ser o homem mais rico do mundo, ter uma família bem-sucedida financeiramente, mas se você não tiver Deus em primeiro lugar na sua família, nada vai dar certo, em nome de Jesus, amém? Nada vai dar certo, porque a nossa dependência vem de Deus, o nosso fôlego de vida vem de Deus. Então, se Ele tirar o teu fôlego de vida, se Ele permitir que a doença chegue na tua casa, como é que você vai fazer o curso? Como é que você vai se formar? Como é que você vai fazer, entre outras coisas, se você não tiver o Senhor no primeiro plano, amém? Então, em primeiro lugar, para você planejar, é necessário você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E além de você colocar Deus em primeiro lugar, você tem que confiar, né? Além de você colocar Deus em primeiro lugar, é confiar que Ele vai acrescentar as demais coisas na sua vida. Eu posso não estudar 24 horas por dia, mas eu vou separar o meu tempo para fazer meu TSD, eu vou separar meu tempo para buscar a palavra, vou separar meu tempo para ir para a igreja e vou ter o tempo de estudar. Ou seja, há tempo para tudo. Se você for uma pessoa organizada, que no planejamento você também tem que ter organização, você vai ter tempo para tudo. Tudo. Porque muitas vezes a gente perde muito tempo vendo televisão, vendo besteira na internet. E aí, muitas vezes, não dedicamos o tempo suficiente para estudar ou para aprender mais de Deus. Então, é necessário organização no seu tempo também. Amém? Vamos ler Provérbios 3, versículos 5 e 6. Coloca para mim, por favor. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Amém? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconheça em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Amém? Então, se você confiar no Senhor, Ele vai, mesmo que seus planejamentos não estejam totalmente
corretos, ele vai endireitar os teus caminhos. Ou seja, ele vai dar um jeito de você seguir no caminho que ele quer. Amém? Aí você vai estar buscando ao Senhor, né? Vai estar dando o seu primeiro tempo ao Senhor, está buscando ao Senhor. Então, se você estiver se desviando do caminho, se desviando do plano do Senhor, ele vai endireitar os seus caminhos. Amém? Entenderam? Então é preciso colocar o Senhor no primeiro lugar e confiar nele que ele vai realizar os seus sonhos, realizar os seus projetos. Amém? Segunda coisa que devemos colocar no nosso planejamento para dar certo é colocar a nossa família, ou seja, incluir a sua família no planejamento. Qualquer seja o planejamento, se você vai comprar uma casa, você precisa incluir a sua família. Se você vai comprar um carro, você precisa incluir a sua família. Tudo na sua vida você precisa, como família, você tem que incluir a sua família no planejamento. Imagine que você tem uma família grande, uma família com 3 filhos, sua esposa, e você tem o desejo pessoal de comprar uma moto. Esse planejamento está incluindo a família? Não está incluindo a família. Será que vai dar certo? Pode até dar certo. Você pode até vir comprar uma moto, mas a sua esposa vai falar muito no seu ouvido, né? Por quê? Porque vai dar a família toda na moto? Não vai dar. Não vai dar a família toda na moto. Então, esse planejamento já é um planejamento fracassado. Já é um planejamento que talvez não dê um bom resultado. Porque você vai comprar, mas você vai ter briga em casa. O seu lar não vai ser mais um lar harmonioso. Porque você fez um planejamento pessoal. Ou seja, não incluiu a sua família no planejamento. Amém? Então, é necessário você fazer um planejamento incluindo a sua família, amém? Se você quer comprar alguma coisa na sua casa, seja um sofá, uma televisão nova, qualquer coisa que você for comprar, você tem que incluir a família. Ah, mas pastora, o dinheiro eu que trabalho, eu que sua camisa, é eu que vou comprar, é com o meu dinheiro, eu vou comprar e pronto, acabou. Não, amados. Quando você casa, o dinheiro é seu e do seu esposo. Amém? Ou seja, é da família. Claro que tem algumas pessoas que não vão concordar isso com essa minha assertativa, né? Que quando você casa, o dinheiro é dos dois. Principalmente eu, que não trabalho. O dinheiro é dos dois. Amém? Então, você precisa colocar isso no teu coração, que o dinheiro, tudo que a renda que você recebe da família é para colocar para os dois, ou seja, para o bem da família. Então, se você não fizer isso, não vai dar certo. É necessário você colocar a renda familiar de ambas as partes. Todos que têm renda, junta tudo, vamos pagar as contas e vamos agora fazer o que com o resto? O que nós vamos planejar? Nós vamos planejar comprar um sofá novo? Então, vamos planejar comprar um sofá novo. O que precisamos fazer? Fazer uma reserva? Comprar no cartão em 10 vezes sem juros? Aí você vai incluir a sua família no planejamento, amém? Então, as despesas tem que incluir a família. Toda a família tem que estar junto, né? Porque às vezes é difícil você conquistar alguma coisa sozinho. Você sozinho, na família. Ah, eu quero construir minha casa. Mas se você não estiver junto com a família, com a esposa, com o esposo, com os filhos, pode demorar mais tempo para realizar esse sonho, esse projeto, amém? Ah, você pode dizer assim, mas pastora, só o meu esposo trabalha. Mas você pode colaborar também. Você pode gastar menos. Você pode economizar. Então, você pode fazer N coisas para contribuir. Você pode vender Avon, Natura. Você pode fazer um monte de coisa. Pode tomar conta de criança. Então, e muitas vezes você vai fazer algo que não vai ser para sempre. Só vai fazer para concluir aquele projeto. Amém? Pastor, eu não posso trabalhar o tempo todo.
eu tenho algumas coisas para fazer. Então, mas se você tem um planejamento e precisa de uma renda a mais, você vai vender um bolo, vai fazer algo a mais para que entre essa renda a mais, para que você conclua esse projeto. Amém? Mas se você não puder fazer nada disso, você pode contribuir gastando menos, economizando luz, economizando água. Então, você pode fazer algo para o benefício da sua família, para que você obtenha o resultado bom e satisfatório. Amém? Outra coisa que você precisa colocar no seu coração: faça somente aquilo que possa concluir. Não adianta você planejar algo que você já sabe no teu coração que não vai dar certo e que você não vai concluir. Amém? Então, tudo que você for fazer, seja em qualquer âmbito, espiritual ou profissional, você precisa fazer algo que vá concluir. Ter certeza que você vai conseguir concluir. Por exemplo, eu quero fazer uma faculdade. Você trabalha o dia todo. Você tem que ter certeza que você vai começar e vai concluir. Então, você tem que fazer todos os trâmites, saber qual horário você vai chegar na faculdade, qual o ônibus que você vai pegar, que horas você vai dormir. Então, você tem que fazer tudo isso, esse planejamento total. Porque senão, você no meio do caminho, você pode parar. E o importante é você começar e terminar. Seja uma faculdade, seja um curso, seja algo que você vai comprar, né? Então, se você coloca um planejamento que você vai comprar algo, uma casa ou algo menor que tem menos custo, mas que precisa de um planejamento, você tem que ter certeza que você vai fazer por onde concluir aquele planejamento. Amém? Estão entendendo? Então, é necessário você concluir. Como nós lemos em Lucas 14, diz assim, no versículo 29, que nós já lemos, mas vou repetir. O 29. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que virem zombarem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Então, se você começar a construir algo na sua vida, sendo profissional ou de âmbito na família, você tem que começar e concluir. Amém? Para que todos vejam, ele começou um curso e concluiu, começou a faculdade e concluiu, para você ser exemplo na sua família. Porque se você começar uma coisa e você não concluir, quando você cobrar do seu filho, ou do seu esposo, ou de quem seja, você ter respaldo. Não, eu comecei e concluí. Agora, se você começa uma coisa e não conclui, o que seu filho vai aprender com isso? Eu posso parar, né? Muitas vezes a Thalita está fazendo aula de teclado e aí ela queria desistir. Não, não quero mais não. Você vai concluir, você vai fazer, porque a gente não desiste. Não, pode estar difícil, mas não podemos desistir, porque hoje vai ser aula de teclado, amanhã vai ser outra coisa. Então você não pode desistir no meio do caminho. Amém? Ainda por cima que está dando certo, né? Ela consegue fazer, só que a preguiça estava querendo desanimá-la. Mas eu falei, não vai parar. Não vai parar. Ela não está nem me ouvindo. Não vai parar. Em nome de Jesus, você consegue, né? E agora hoje, além de fazer aula de teclado, ela está fazendo aula de canto com a nossa irmã Débora, né? Fazendo a propaganda aqui, a irmã Débora dá aula de canto Kids, amém? Na casa dela, todas as terça-feira, às 3:30 da tarde, amém? Qualquer coisa, é só falar com ela. Então, tudo que nós começarmos, temos que terminar, amém? Para darmos exemplo, em nome de Jesus. Outra coisa que é importante, eu acho que é uma das coisas também mais importantes, além de colocar a Deus em primeiro lugar, é ser comprometido com o seu planejamento. Ser comprometido, ou seja, se você faz um planejamento, você tem que cumprir aquele planejamento. Ou seja, você tem que ser comprometido, tem que ser uma pessoa comprometida, ou seja, você não pode desistir. Pode estar difícil, mas você arranca força onde não tem e continua a sua jornada, amém? Quando nós entramos
no âmbito espiritual, nós temos que ter esse comprometimento com Deus também. Se você fala que vai fazer uma campanha, você tem que começar e terminar essa campanha. Se você vai fazer um jejum, você tem que começar e terminar esse jejum. Se você vai fazer uma campanha financeira, você tem que começar e terminar. Amém? Então você tem que ser comprometido com as suas metas. Então você faz o planejamento e dentro daquele planejamento é necessário você cumprir algumas metas. Como eu falei do emagrecimento. Se eu tenho que emagrecer 5 quilos, digamos assim, por mês, eu vou ter, além de comer menos, comer coisas saudáveis, eu vou ter que fazer um exercício físico, eu vou ter que fazer uma série de coisas. Ou seja, eu vou ter que colocar algumas metas para ser cumprida. E eu fiz esse planejamento, mas eu não cumpri. Então essa palavra está servindo para mim também, amados. Amém? Eu cumpri só a metade eu só estou comendo menos, não estou bebendo refrigerante, mas eu tenho que cumprir todas as metas que eu coloquei. Porque a gente só coloca aquilo que a gente pode cumprir. Como eu coloquei, faça somente aquilo que possa concluir, possa cumprir. Então, eu não falo mais que eu estou fazendo dieta. Eu falo que eu estou fazendo reeducação alimentar, amém? Então, eu vou emagrecer aos poucos, ou seja, lentamente. Agora, se você fizer uma dieta mais rígida, você vai emagrecer com mais rapidez. Mas você tem que ser bem rígido. Como eu sei que não vou cumprir uma dieta rígida e nem um exercício físico rígido, então eu estou fazendo uma reeducação alimentar, tá? Não parece não, mas já emagreci 10 quilos. Amém? Em nome de Jesus. Pela fé. Amém? E você, além de você ser comprometido com o seu planejamento, então, dependendo do planejamento que você for fazer, normalmente os planejamentos precisa no âmbito financeiro, né? Para você fazer qualquer coisa, você precisa ter uma educação, digamos assim, administrativa, financeira. Então, a maioria das coisas que nós planejamos, precisamos ter uma administração financeira bem administrada, não é verdade? Quase tudo que planejamos para a nossa família, para o nosso pessoal, inclui as finanças, né? Tudo. Dinheiro não é tudo, mas realiza muita coisa, não é verdade? Né? Mas o que nós temos que estar em primeiro lugar é o Senhor. A nossa dependência não vem do dinheiro, vem do Senhor. O Senhor que nos ajuda, nos dá recursos para que possamos realizar os nossos sonhos, os nossos projetos. Amém? Então, para a gente finalizar, como administrar o nosso dinheiro? Eu estou aconselhando para mim também, tá? Deus foi falando, eu fui anotando. Então, tá aqui. Eu vou seguir em nome de Jesus. Tem N conselhos que a gente pode dar para administrar o dinheiro. Mas eu vou dar uns 5. Primeiro, nós temos que ser dizimista fiel. E ofertante voluntário e generoso. Né? Nós conhecemos a palavra, a maioria de nós conhecemos a palavra, né? Em 2 Coríntios 9, 6 e 7. Coloca para mim, por favor. E em Malaquias também diz que quando nós não dizimamos, né, nós roubamos ao Senhor. E nós temos que fazer prova do Senhor. Quem é que dá o mantimento? É o Senhor. Quem dá o fôlego de vida? É o Senhor. Você pode bater no peito assim, eu que trabalho, eu que sustento a minha casa. Mas quem te dá fôlego de vida? Quem te dá força? Quem te dá saúde? É o Senhor. E nós vamos ler aqui, em 2 Coríntios 9, 6. Mas digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza, nem com constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Pula para o 10. Pode pular para o 10.
Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Amém? Nós entendemos que quando nos doamos para a obra de Deus, seja o nosso corpo, o nosso tempo, nós temos também que doar as nossas finanças. E doar com alegria, seja o nosso tempo ou o nosso corpo. Tem que ser com alegria, não com tristeza, e tem que ser voluntariamente. Aqui na casa do Senhor, na igreja, você faz aquilo que Deus colocar no teu coração, não por constrangimento, porque Deus ele olha o teu coração, se está alegre em semear na casa do Senhor, no reino do Senhor. Então tem que dar com alegria. Você tem que dar e falar, mas eu faço parte, eu faço parte desse planejamento da igreja, eu faço parte da obra da igreja, eu contribuo com a obra da igreja, eu faço parte da missão dos missionários, eu contribuo com missão, eu não posso ir fazer missões, mas o meu dinheiro, a minha contribuição vai lá. Amém? Estão entendendo? Então é muito importante você saber administrar o seu dinheiro, porque a palavra de Deus que diz que é Ele que dá a semente ao que semeia. Então, se você não semear, você não vai ter semente. Você precisa semear para ter semente, mais semente. Quanto mais você der, mais semente você vai ter. Amém? Porque nós lemos aqui, ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para sustento. Ou seja, é o Senhor que dá o nosso sustento. E quanto mais a gente aplica, semeia na casa do Senhor, mais Ele faz por nós. Ele multiplica o nosso celeiro. Ele não deixa faltar. E eu tenho prova disso, muitas provas, e eu creio que você também já viveu muitas experiências financeiras nessa área, na sua vida. Eu creio nisso. Amém? Em nome de Jesus, faça a prova do Senhor, que o Senhor ele vai te surpreender. Amém? Outro conselho: compre somente aquilo que for necessário. Deixa eu tomar até um pouco d'água. Compre somente aquilo que for necessário. Nunca compre com os olhos. Nunca compre aquilo que você deseja, mas compre aquilo que você precisa. Entenderam? Porque muitas vezes você deseja algo porque é bonito, porque está na moda, mas você não precisa daquilo. E muitas vezes você compra por emoção. E aí o que acontece? Você não usa. Você compra, mas você não usa. Principalmente, desculpe mulheres, mas principalmente nós mulheres. Compramos às vezes aquilo que não precisamos, mas é só aquilo que desejamos. E às vezes nós compramos aquilo que desejamos e não está no nosso orçamento. Aí, atrapalha tudo e bota a culpa no diabo. O diabo estourou meu cartão. Diabo que nada, foi você. Amém? Então, você não precisa acontecer isso. Você compre somente aquilo que for necessário, amém? Não compre com os olhos. Compre aquilo que você precisa. Porque tem duas coisas, né? Se você tiver dinheiro sobrando, você pode comprar aquilo que você deseja. Eu já fiz o orçamento todo da minha casa, sobrou um dinheirinho aqui, essa reserva, eu já estava reservando um dinheirinho, já estava economizando, tem essa reserva aqui. Eu desejo comprar algo especial e compra. Agora, se você não está dentro do seu planejamento, você compra por impulso, com certeza você vai se arrepender e ainda vai botar culpa no diabo ou até em Deus. Amém? Então, vamos ser sábios nessas coisas, amém? Então, esse culto da família é um culto, é uma palavra de reflexão e de ensinamento. E estratégia para você ser bem-sucedido na sua vida financeira, na sua vida familiar, amém? Muitos casamentos são destruídos por causa da vida financeira, que está assim, destruída. Porque, irmãos, qual é a mulher que quer casar com um cara que não sabe, quer
que não sabe resolver financeiramente, não é gastão. Apesar que a maioria das vezes é as mulheres que são gastonas, né? Exceto eu e vocês também, porque eu não sou gastona. Mas a maioria das mulheres, elas são mais consumistas. Mas eu creio que aqui na igreja não tem mulheres consumistas. Tem mulheres que só compram aquilo que precisa. Amém? Dá amém, esposa. Amém. 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 Outro conselho que é muito importante também. E eu também estou adquirindo isso. Nunca vá ao mercado sem uma lista. Lista de mercado, lista de compra. Nunca vá ao mercado. Porque se você não for sem lista, você não vai lembrar de tudo aquilo que você precisa. Você vai só olhar com os olhos e vai, eu acho que eu preciso disso, eu acho que eu preciso daquilo. Aí vai botando no carrinho. Quando vê, a conta está lá em cima. Agora, se você for com a lista, você só vai... Você vai fazer uma lista em casa e você vai fazer aquela lista olhando o que você precisa. Ah, preciso de óleo, preciso de açúcar, preciso do macarrão, preciso comprar um biscoito. Então, você vai colocando na lista tudo que você precisa, não o que você quer, né? Então, assim, você pode fazer aquela lista, comprar tudo que você precisa. Sobrou, dá para gastar mais um pouquinho, você vai comprando aquilo que você deseja. Amém? Primeiro é o que você precisa. Então, é preciso você colocar na lista. Né? E não vá com o esposo. Tem alguns esposos que saem comprando tudo diferente. Né? Tudo que for diferente, ele vai comprando. A mulher, a maioria, né? Compra, já sabe a marca que é, qual a melhor marca, mas que está em promoção. Não é verdade? Então, muitas vezes, ir ao mercado com o homem não é muito legal. Né? Porque ele quer comprar tudo que é diferente, tudo que é novidade, ele quer comprar. Tem exceções. A maioria dos homens são exceções. A maioria, digamos assim. Amém? Vamos lá. Então, outro conselho, né? Para você planejar financeiramente melhor. Nunca vá ao mercado sem uma lista. Outra coisa importante, que dá preguiça, que é chato. Pesquise preço. Pesquise preço. Vá atrás de promoção. Se você quer economizar, se você quer fazer um planejamento para economizar, para comprar algo mais, algo que você planeja comprar, mas que o seu dinheiro não dá, se você planejar e ir atrás das promoções, que está difícil hoje, né? Mas ainda tem, você pode gastar menos. E você gastando menos, sobra um pouquinho de dinheiro, amém? Então, é preciso você correr atrás de promoção mesmo. Pesquisar, Guanabara, vai para o Guanabara. Mas para isso você precisa de tempo, né? Tem que botar show preguiça, né? E você tem que também calcular, porque muitas vezes se você for lá, gasta o Uber, gasta o Uber, também não adianta. Então, tem que colocar na ponta do lápis se vale a pena correr para um lado, correr para o outro, amém? Entenderam? Então, tudo tem que ser colocado na ponta do lápis para ver se é necessário correr uma promoção aqui, correr uma outra promoção lá. Agora, se você tem o seu carrinho, se você consegue, né, gás, você pode correr para um lá, correr para um outro, ir atrás de promoção. Principalmente quando a pessoa gasta muito, né? Tem negócio, faz bolo, né, Shelly? Faz bolo, aí tem que comprar leite moça em promoção, leite em promoção, farinha de trigo em promoção. Então, é necessário, porque você vai comprar em grandes quantidades, então é necessário você pesquisar preço para conseguir o custo menor, né? Para que você ofereça um preço também melhor para os seus clientes. Amém? Então, pesquise preço, vai atrás de promoção, tá? E compre só aquilo que é necessário, não compre para sobrar exageradamente. Compre o que for necessário, amém? Em nome de Jesus. E, para finalizar, não se pode gastar um dia, o conselho, não se pode gastar em um dia o que ganha em um mês. E o que a gente faz? A gente recebe o nosso dinheiro, no outro dia está sem nada, não é verdade? Por quê? Você fez um planejamento errado. Você ganha 1.000 e você gastou 1.000. Ou muitas vezes você gastou mais que 1.000. Você gastou 1.500, 1.200 e assim sucessivamente. Ou seja,
você planejou mal. Então, o conselho financeiro que eu dou para você administrar bem o seu dinheiro, isso para mim também, tá? Não se pode gastar em um dia o que ganha em um mês. Ou seja, você tem que planejar. Gastou, comprei um arroz, anota lá. Fiz compra em tal lugar, bota lá. Porque muitas vezes nós compramos no cartão. Aí você só vai ver depois no final, né, do mês, quando o boleto chega, quando, né, chega e você tem lá. Mas se você for uma pessoa organizada, você vai saber quanto você gastou. Então anota tudo que você gastou no cartão. Guarde aqueles canhotinhos do cartão e coloque, pá. E tem muitas vezes muitas compras parceladas. Então você tem que parcelar o seu cartão, as suas dívidas para o mês, para saber que, pô, mês que vem, a minha dívida já é de X, ou seja, já tenho, se eu ganho 1.000, eu tenho menos, eu já gastei 500, então eu tenho só 500 para gastar. Amém? E o muito importante também é você não gastar tudo que você tem. Você gastar os R$1.000 e nem muito menos gastar mais. Mas se você tem que gastar menos que R$1.000. Por quê? Porque pode acontecer emergências na sua vida. E você precisa ter uma reserva de emergência. Ou seja, você precisa ter um dinheiro reserva. Alguém fica doente, então você tem que comprar remédio. Então você precisa desse dinheiro para emergência. Então é importante você deixar sempre uma reserva. Amém? Ou um cartão né? Você precisa ter esse dinheiro, esse valor para você, para uma emergência. É necessário, em nome de Jesus. Então, você só precisa comprar somente aquilo que você precisa. Aquilo que sua mão pode alcançar. Amém? Se você comprar aquilo que você não precisa, você vai ter dor de cabeça, vai ter estresse, a sua comunicação vai falhar na sua família, seu marido vai ficar estressado porque você gastou sem avisar, gastou além do que podia. Então, a harmonia no seu lar vai acabar, né? Criança não tem esse problema, não pensa em pagar conta, né, essas coisas. Mas nós, adultos, temos que ter esse conceito, esse jeito de saber lidar com o nosso dinheiro, administrar bem o nosso dinheiro. Você pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, ter muito dinheiro, mas se você não souber administrar, não adianta você ganhar. Por exemplo, hoje você ganha 1.000. Se você não souber administrar os 1.000, você não vai saber administrar os 10.000. Amém? E muitas vezes Deus não dá mais, porque você não sabe administrar o pouco, por isso que Ele não coloca você no muito. Então é preciso você saber administrar bem as suas finanças para que o Senhor possa te dar muito. Porque, por exemplo, se você ganhar 10.000, o que você vai fazer? A primeira coisa é você vai mudar de vida. Você vai sair daquela casa alugada e vai comprar uma casa, né? Vai sair daquele bairro mais humilde e vai para um bairro mais da classe média, digamos assim. Então, talvez você não está sabendo administrar bem, porque você vai gastar os 10.000. Mesmo você ganhando 10.000, você sabendo administrar, você tem que gastar o quê? 5.000, 6.000, 7.000. Por quê? Você precisa ter uma reserva. Acontece alguma coisa, você é mandado embora do emprego que ganha 10.000, e aí? Você vai ter que voltar para o zero de novo? Então, nós temos que saber lidar com essas coisas, né? Nós, cristãos, temos que viver bem, viver uma vida próspera, porque ser rico não é gastar muito. Ser rico é gastar pouco e gastar bem. Amém? E gastar bem. Não adianta nós sermos bem-sucedidos espiritualmente, mas se não formos fiéis ao Senhor financeiramente. Não vamos ser bem-sucedidos na nossa área financeira. Então é preciso ser um bom administrador do seu bem, para que sua família ela seja bem-sucedida em toda a área de sua vida. Como nós falamos aqui, né, planejar é necessário.
é necessário planejar em todas as áreas. Eu dei mais ênfase à área financeira, porque é uma das causas maiores de separação. Porque se você casa, você tem amor, tem alegria, tem compaixão, tem amizade, mas se você tiver uma vida financeira ruim, vai dar ruim para sua família, vai dar briga, vai dar muita coisa ruim. Então, se você souber administrar bem, a sua família vai ser bem sucedida. Você vai poder colocar os seus filhos em melhores escola, melhores cursos, né? A sua família vai ser bem sucedida. Então é preciso nós, como homem da casa, mulher da casa, homem provedor, mulher provedora, né, saber administrar bem as nossas finanças para que a nossa família possa realizar muitos sonhos e muitos projetos e o planejamento ser eficaz e concluído. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. A palavra de hoje foi uma palavra de reflexão e ensinamento para nossas vidas, para a minha vida também. Muitas coisas eu tenho que melhorar. Muitas coisas eu tenho que colocar em prática também. Não adianta nós ouvirmos a palavra de Deus, ouvir ensinamentos benéficos para a nossa família e não aplicarmos para a nossa família. Porque quando aplicamos a palavra do Senhor, ela é eficaz e vai trazer resultado para a nossa família. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse ensinamento, Senhor, de reflexão para a nossa família. Pai, eu oro por cada vida aqui, Senhor, cada representante da família. Ó Deus, eu não conheço a necessidade, Senhor, o desejo do coração de cada filho teu, de cada chefe, de cada mãe, de cada filho. Ó Deus, que necessita de algo especial, que planeja, sonha em ser alguém, ser um advogado, ser doutor, ser médico, ser um engenheiro, mas olha para a situação, olha para a vida financeira e acha que não vai conseguir, mas é o Senhor que realiza sonhos. Ó Deus, é o Senhor que realiza projetos. Se colocarmos o Senhor em primeiro lugar, em primeiro plano, eu creio, eu sei, Senhor, que o Senhor vai realizar. A tua palavra diz que as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu creio nisso, Pai. Por isso, Senhor, nos ajude, Senhor, a colocar o Senhor no controle da situação, no controle da nossa vida, porque a nossa dependência depende de Ti, Senhor. O nosso fôlego de vida depende de Ti. Por isso, Pai, nos sustenta, nos dê estratégia, nos ajuda, Senhor, a colocar em prática o aprendizado. Ó Deus, tudo aquilo que nós determinarmos em fazer, temos que concluir em Ti, Senhor. Nos dá força para concluir, para começar e terminar. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a planejar, fazer planos corretos, fazer planejamentos em Ti, colocar o Senhor em primeiro lugar. Nos ajuda, Senhor. Ó Deus, visita cada lar. Ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, dar providência. Ó Deus, abrir o celeiro do Teu povo. Ó Deus, não deixar faltar nada. Faça prova, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, surpreender o Teu povo, ó Deus amado. Ó Deus, é isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Eu convido você também nesta noite a ofertar ao Senhor, a ser generoso.